A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidá-lo, você que tem aí uma Bíblia próxima a você, para abri-la num texto bastante conhecido, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, para nós lermos a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Imagine alguém que tem aparentemente tudo: uma carreira brilhante, um reconhecimento público, uma estabilidade financeira, admiração dos colegas, mas tem algo que ele não pode resolver e que somente Deus pode trazer uma solução. O problema é que muitas vezes essas pessoas, mesmo sabendo que Deus pode resolver, se aproximam dele do jeito errado. Querem, às vezes, comprar Deus, barganhar com ele, ou espera simplesmente que Deus funcione nos seus termos. E esses são erros que nós não podemos cometer, porque impede-nos de encontrar aquilo que realmente Deus tem para nós. No texto que lemos, Naamã é um general, herói de guerra, homem respeitado, mas era leproso. E ao buscar a sua cura, cometeu 5 erros sérios que quase o impediram de receber a sua bênção. E a sua história é um espelho para muita gente hoje. Vamos examinar os erros que Naamã cometeu para que nós não caiamos nesses mesmos erros. Primeiro, ele ofereceu o preço errado. Ao saber que havia a possibilidade de cura em Israel, o texto diz que ele trouxe uma verdadeira fortuna: mais de 300 quilos de prata, mais de 60 quilos de ouro, 10 vestes ricamente arrumadas. Estava disposto a pagar qualquer preço para se livrar da sua aflição. Mas ele não entendeu que Deus não precisa e não pode ser comprado por nenhuma soma de dinheiro. E nós vemos que ainda hoje há muitas pessoas que pensam que podem comprar o favor de Deus, seja através de doações, seja através dos seus serviços, da sua prestação de serviços para obras de caridade, ou por qualquer outra forma que ele possa agradar a Deus, conquistar o seu favor, trazer para si a bênção desta maneira. Porém, Deus não está interessado na nossa conta bancária. Ele está interessado na rendição da nossa vontade.
O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18 em diante, ele diz que não foi por coisas vãs, corruptivas, passageiras, que fomos comprados, mas pelo sangue precioso de Jesus. O que nos mostra que, na realidade, nós não podemos comprar a salvação ou a bênção de Deus, porque Jesus já pagou por tudo. Então nós precisamos apenas nos achegar a Deus nos termos dele, para que possamos receber aquilo que ele tem preparado para nós. Naamã ofereceu o preço errado. Ele também procurou a pessoa errada. Ele achou que deveria ir a Israel e procurar a maior autoridade ali com uma carta de recomendação. Ok, nós podemos entender que, sendo o general de um outro país, ele, para entrar no país, precisava da autorização do rei. Mas ele leva uma carta ao rei, querendo que o rei curasse a sua enfermidade, restaurasse a sua saúde, como se ele, tendo autoridade humana, pudesse simplesmente fazer qualquer coisa. Porém, o rei não podia ajudar. O rei entendeu, só quem pode agir aí é Deus. E o rei mesmo pergunta, será que eu sou Deus para dar vida a uma pessoa? Porque a lepra era uma sentença de morte naquela época. Não tinha nada que pudesse ser feito. Mas desde o primeiro momento, quando no texto lemos que a menina trazida de Israel falou com a esposa de Naamã, ela não disse sobre o rei, ela não disse sobre a autoridade humana, ela falou sobre Eliseu, o homem de Deus. E aqui nós vemos um erro que muita gente comete. A salvação vem de Deus, a bênção vem de Deus, mas muitas pessoas estão contando com homens. Acham que se forem naquela igreja, porque lá tem o pastor fulano, o apóstolo fulano, então tudo vai se resolver. Ou acha que se forem em tal lugar, porque há alguma pessoa lá que é famosa e que tem habilidades, ele vai resolver o seu problema. Eu vou na casa da irmã fulana, que é profeta, e lá tudo vai se resolver. Porém, a salvação vem de Deus, a bênção vem de Deus, e nós devemos buscar a pessoa certa, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Primeiro, a salvação só vem dele. Atos capítulo 4, verso 12, deixa claro, nem nenhum outro há salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. E há muitas coisas na nossa vida que somente Deus pode fazer. Deus pode usar alguém, um homem, uma mulher, pode, mas ele usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, e nós precisamos buscar a Deus. Há muitas situações que os homens não podem fazer nada, mas Jesus é o Deus Todo-Poderoso que disse claramente, sem mim nada podeis fazer, e que também disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Naamã foi a pessoa errada, mas também ele foi ao lugar errado. Ele não só procurou o rei, mas mesmo depois que foi indicado que fosse até o profeta Eliseu, e tendo já duas indicações que Eliseu era o homem de Deus que podia o curar, ele foi, mas permaneceu do lado de fora da porta. Veio de tão longe, mas esperava talvez que Eliseu saísse, impusesse as mãos sobre a enfermidade e ali recebesse então a sua cura. Eliseu parece que mandou apenas o seu servo dizer a ele, vá e dê 7 mergulhos no rio Jordão e você ficará curado. E ele indignou-se com isso. Veio de tão longe, mas por orgulho não deu o último passo. Ele achou a casa, mas não achou o que deveria fazer ou a palavra que ele deveria cumprir. E nós vemos que isso acontece ainda hoje. Muitas pessoas até vêm à casa de Deus, mas não conhecem
o Senhor. No entanto, o Evangelho não admite simpatizantes. Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 30, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Muitos caminham próximo da salvação, são amigos de crentes, gostam das músicas, vão a uma igreja, mas não se entregam a Jesus ou não se rendem realmente ao Senhor. Chegam muito próximo, mas não dão o último passo, às vezes por orgulho também, como Naamã, ou por outra razão que os impede de fazer aquilo que Deus realmente requer de nós. Ainda, Naamã teve a expectativa errada. Ele recebeu uma ordem de ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, lavar-se 7 vezes ali. Era algo muito simples, mas ele queria uma coisa muito mais rebuscada. Ele rejeitou a mensagem porque pensou que era simples demais. Ele tinha uma ideia pré-concebida de como Deus trabalharia. Esperou que houvesse um ritual. Mas o que Deus lhe disse era algo absolutamente simples. E é assim que Deus trabalha. As coisas de Deus, na realidade, são simples. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 16, o carcereiro da cidade de Filipe dizer: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não disse: olha, eu vou explicar os 15 modos de você alcançar a bênção, os 25 passos para você ser salvo, ou coisa parecida. Ele somente disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo. O Evangelho é algo muito simples. Mas muitas pessoas, exatamente por essa simplicidade, rejeitam a mensagem do Evangelho porque não se ajusta ao seu conceito de salvação, de bênção, e esperam algo muito mais rebuscado ou algo que eles façam para poder merecer. Mas o Evangelho, a bênção de Deus, é resultado da graça de Deus. Ninguém a merece. Nós simplesmente alcançamos por sua misericórdia. E a última coisa errada que Naamã fez, ele teve a atitude errada. Raiva e orgulho em lugar de obediência. Achou que a sua condição era melhor. Ah, os rios da minha terra, Abana e Fafá, são rios melhores. Eu já tenho uma coisa melhor, por que eu vou me sujeitar a isso? Mas ele não entendeu que a libertação não estava na água, e sim na sua obediência à palavra. Quantas pessoas estão distantes de Deus, porque o seu orgulho não lhes deixa obedecer à sua palavra. Nós precisamos entender que essa é uma condição que Deus exige de cada um que se aproxima dele, que tenha a humildade, que tenha o coração quebrantado, que realmente confie no Senhor e não na sua própria força. O Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus quer que nós sejamos salvos, abençoados, restaurados, mas para isso ele exige fé. Uma fé que não é apenas um sentimento, mas que é uma declaração de confiança nele e a determinação de obedecer a sua palavra. Não adianta ao homem querer resolver as coisas da sua forma se ele comete enganos, erros na sua aproximação de Deus. Hoje eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu sei que nós temos em Cristo a solução para as nossas dificuldades e a maior delas é a salvação da nossa alma. A questão é que muitas pessoas cometem os mesmos erros que Naamã. Querem resolver tudo da sua forma, pagando o preço errado, buscando as pessoas e não Deus, vão aos lugares errados,
ou se aproximam de Deus nos termos errados, querem que Deus resolva ou faça as coisas nos seus termos, no seu modo, mas hoje nós podemos entender. É tão simples obter o favor de Deus. É simplesmente crermos de coração, recebendo Cristo como nosso Senhor e obedecendo aquilo que Ele nos dá como orientação na Sua palavra, com a força que Ele mesmo nos dá por Sua graça. Que essa manhã seja uma manhã de revisar erros, de rever enganos, de reajustar rotas, de fazer alterações necessárias e não cometer os mesmos enganos deste homem ou os mesmos que nós cometemos, mas buscar de coração a Deus, tendo Cristo como Senhor e a obediência à sua palavra como determinação que nós colocamos no nosso coração. Hoje não faça o que Naamã fez, mas ofereça a Deus um coração quebrantado, renda-se ao Senhor, deixe que Deus faça da maneira dele. O salmista nos orienta dizendo: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Nós queremos resolver da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, segundo as nossas expectativas, mas nós aprendemos aqui com Naamã que a bênção de Deus é muito mais simples, mas ela ocorre da maneira que Deus, o Senhor, quer realizar na nossa vida. Que essa palavra esteja no seu coração nesta manhã. Que você busque a Deus crendo que Ele é o Deus que tudo pode fazer, mas que Ele faz da sua forma, no seu tempo, que não há preço a ser pago, mas sim uma confiança a ser estabelecida no Senhor e uma rendição a ser exercida da nossa vontade em obediência a Ele, e assim nós alcançaremos a bênção de Deus, a salvação e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós em Cristo Jesus.